Salve aí, família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Meus amigos, domingão, né, Vasco vindo de uma derrota aí no clássico para o Fluminense. Agora é cabeça pra frente, né, pessoal? Bola pra frente, vamos aí em busca dos 3 pontos contra o Santos. Vai ter que correr atrás aí nessa partida. Vamos falar do que esperar desse jogo do Vasco, próximo jogo, e também dos desfalques que o Vasco vai ter para essa partida. Vamos falar também dos reforços que podem chegar no Vasco, jogadores que vêm sendo especulados no nosso clube. Vamos falar aqui a real situação deles e também da venda do volante Alan, que o Vasco vai ganhar uma boa grana aí por ser clube formador do atleta. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal. Só clicar aí embaixo aí no inscreva. Se você é novo aí, se inscreve aí, é de graça. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, mesmo após a derrota aí para o Fluminense ontem por 2-1 no Maracanã, o Vasco segue na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e torce hoje contra os outros times que estão embaixo, né? Para o Vasco permanecer aí no G4, né? Que é mais importante, é o Vasco permanecer dentro ali dos 4 colocados para Libertadores e com certeza ainda com jogo a menos, é ainda sonhar com coisa grande na temporada, não tem nada perdido. A gente viu ontem sim um Vasco jogando um péssimo futebol, mas a gente tem que dar um desconto talvez também, porque esses jogadores podem estar um pouco cansados daquela partida contra o Goiás que eles se mataram, né? Ainda tiveram que bater pênaltis. Na minha opinião, isso também não é desculpa, porque a gente viu o Vasco jogando muito mal mesmo no primeiro tempo. Como eu falei ontem no pós-jogo, pareceu o Vasco do Abel Braga e infelizmente o Vasco saiu derrotado. Agora é bola pra frente, né? Infelizmente o Vasco vai ter alguns desfalques para a partida contra o Santos, desfalques sérios, na minha opinião. Os 2 pontas do Vasco estão fora, né? O Thales Magno expulso ontem no Clássico e o Vinícius que está com Covid-19. O Vasco não tem tantas peças assim de qualidade para repor a posição desses jogadores, né? A gente viu ontem o Guilherme Parede atuando no primeiro tempo, um jogador totalmente desentrosado ainda com o elenco, fora de forma ainda, né? Não tá no ritmo ideal. Titular do Vasco ainda, eu acho que ele precisa mais tempo ainda treinando, conhecendo o elenco do Vasco, para aí sim voltar a ser o time titular, mas eu acho que o Ramon ainda vai escalar ele para a próxima partida. O Ramon Menezes certamente deverá mudar esse esquema aí, porque o Vasco não tem peças de reposição de qualidade para as alas, né? Gabriel Peck, na minha opinião, não serve para nada, cara. Um jogador péssimo, é um garoto sim, mas na minha opinião ele é muito fraco. Não sei se vai ser esse jogador todo aí. Na minha opinião, seria válido o Vasco ir ao mercado buscar um ala. O positivo é que vai ter a volta aí do Andrei, né, meus amigos? O Andrei vai estar de volta aí ao Vasco. Ele que fez muita falta, ficou visivelmente nítido mesmo que ontem o Andrei fez muita falta no Clássico, porque o Vasco não tinha armação no início das jogadas. O Felipe Basso estava péssimo, o Carlinhos estava mais ou menos, né? Ainda se entrosando com os companheiros, conhecendo o elenco, ainda tentando buscar o melhor ritmo de jogo, mas o Andrei certamente foi o que fez mais falta ontem e com certeza vai ajudar muito o Vasco na partida de quarta-feira frente ao Santos, lá na Vila Belmiro. O Vasco que vai ter sérios desfalques, como a gente falou, mas a gente confia que esse time pode pelo menos trazer um pontinho de lá. O importante é pontuar fora de casa, meus amigos. Fora de casa é necessário, o time que quer ser campeão, pontuar. Um ponto vindo de São Paulo será obviamente muito bem-vindo e a gente torce muito pela vitória, né? Porque o Internacional já está a 5 pontos do Vasco e a gente tem que torcer pelo tropeço do Internacional e o Vasco vencer o Santos. Hoje o Santos vai enfrentar o Flamengo e vamos ver como que o Santos vai jogar aí nessa partida. Se eles jogar muito bem, o Vasco certamente vai ter muitos problemas para enfrentar o Clube Santista. Bom, pessoal, o meio-campista Alan foi vendido para o Everton da Inglaterra. O jogador que pertencia ao Napoli foi para o futebol inglês a pedido do treinador Carlo Ancelotti. E o Vasco vai receber uma cláusula aí da FIFA, né, por ser o clube formador do atleta. 2,5% da transação vai para o nosso clube. O Vasco irá receber cerca de 4,5 milhões de reais, não é euros, hein, pessoal, é reais, por ser o clube formador do volante Alan. Jogador que estava sendo muito especulado para ir para outros clubes na Europa, né, acabou acertando com o Everton mesmo e o Vasco vai ganhar essa boa grana. A negociação do atleta gira em torno de 40 milhões de euros aí e com certeza o Vasco vai sair beneficiado, né? É como se o Vasco tivesse vendido algum jogador para outro clube, né? E com certeza esses 4,5 milhões estão entrando numa boa hora, né? Que o Vasco está em alta e precisa sim de grana para dar uma motivação para o atleta, para pagar os salários em dias também. E com certeza a gente torce para que seja liberado o mais rápido possível esse dinheiro aí para o Vasco, porque essa grana aí da FIFA geralmente leva um tempinho para ser liberada. E a gente espera que o Vasco receba isso aí o mais rápido possível para manter o salário em dia aí dos atletas.
pessoal, para fechar, vamos falar aí da situação dos reforços que estão sendo especulados no Vasco, né, meus amigos? A gente que trouxe aqui informação de que o Anderson Martins poderia voltar para o Vasco e de acordo aí com o jornalista Lucas Pedrosa, não existe, né, negociação do Vasco com o zagueiro Anderson Martins. O canal Atenção Vascaínos também noticiou que o Vasco não sabia que o Anderson Martins havia retirado aí a ação da justiça contra o nosso clube, né, que ele estava movendo contra o Vasco. E a informação é essa, pessoal, o Anderson Martins infelizmente não está muito perto de fechar com o Vasco e até o momento ninguém da diretoria se posicionou também publicamente para falar sobre esse assunto. O André Mazzucchi, que é o diretor de futebol da nossa equipe, ainda não se pronunciou para falar a respeito do Anderson Martins e a gente fica aqui no aguardo, né, se realmente vai existir a possibilidade dele voltar ao Vasco. Muitos torcedores querem a volta do Anderson Martins e outros nem tanto, né? Outros ainda levam em consideração o que ele fez no passado aí contra o Vasco, né? Saindo pela porta dos fundos e acertando com o São Paulo, abandonando o Vasco na vésperas aí de jogar uma Libertadores, que infelizmente o Vasco foi muito mal naquele ano. Mas pode ser que o Anderson Martins volte aí ao time do Vasco. Eu sou particularmente a favor, não sou a favor do que ele fez no passado contra o Vasco, mas sou a favor da volta do atleta, como a gente fez com o Ramon, né? O Ramon que falou M do Vasco quando foi pro Flamengo, voltou pro Vasco arrependido, pediu desculpa e voltou a jogar um bom futebol, mas infelizmente se contundiu demais e segue fora do Vasco aí quase 2 anos parado. E o Anderson Martins pode voltar ao Vasco, talvez dar a volta por cima, porque ontem a gente viu que é necessário sim ter elenco, pessoal. A gente viu que o time do Vasco é muito limitado e precisa sim ter elenco. Se o Castan machucar, quem vai entrar é o Wesley. Eu acho que isso aí tem que ficar bem nítido pro torcedor vascaíno para ele colocar na balança. O que é melhor, ter um Anderson Martins no banco ou você vê o Wesley entrando no lugar do Leandro Castan quando o Castan não puder jogar, ou talvez o Ricardo Graça. Minha opinião, a zaga titular obviamente teria que ser Anderson Martins e Leandro Castan caso ele viesse pro Vasco, apesar do Ricardo Graça estar vivendo um bom momento, mas a gente vê algumas falhas no jogador. Ontem o primeiro gol do Fluminense ele escorregou dentro da área. É bem complicado, eu acho que o Anderson Martins é mais experiente e na minha opinião seria titular do Vasco ao lado do Leandro Castan. Deixa aí nos comentários se você acredita que nessa possibilidade do Anderson Martins voltar e se ele pode ter condições de ser titular do Vasco. Bom, agora o outro jogador que está sendo muito especulado foi talvez até oferecido ao Vasco, apesar do staff do jogador já ter negado. O Léo Gamalho, atacante do CRB de 34 anos, estaria sendo oferecido a alguns clubes da Série A e foi oferecido ao Vasco. Jogador que acabou com o Cruzeiro na Copa do Brasil, fez 3 gols nos 2 confrontos. Léo Gamalho, que em tese seria o reserva imediato do Germancano, né? Já que o Ribamar não enche os olhos de ninguém, nem da mãe dele, e com certeza o Léo Gamalho viria para ser o reserva imediato. Eu acho ele melhor do que o Ribamar. Eu acho que esse jogador já deveria ter tido uma oportunidade muito tempo atrás de vestir a camisa de um grande clube no Brasil, mas até o momento ninguém deu oportunidade para ele e ele foi jogar até mesmo no Uruguai, pessoal. Jogou no Nacional do Uruguai, no Gigante lá do futebol uruguaio e retornou para o Brasil para vestir as cores aí do CRB e está se destacando e poderia vir para o Vasco. Mas o staff do jogador teria negado aí essa possibilidade e se tiver algum avanço talvez nessa negociação e se houver alguma verdade, vamos trazer aqui mais informações para o torcedor. Até o momento é isso, pessoal. Nenhum dos jogadores, tanto o Anderson Martins e o Léo Gamalho, podem vir para o Vasco no momento. Os 2 jogadores não estão negociando com o Vasco. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Deixa o like aí, se inscreve no nosso canal e comenta aí o que você achou das notícias de hoje. Esses reforços aí, quem sabe, podem vir para o Vasco, apesar de não ter negociações, mas quem sabe o nome está sendo ventilado é porque alguma coisa deve ter, né? Vamos esperar os próximos dias. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom domingo a todos vocês.